Fala galera, tudo bem? Jonathan aqui. Dessa vez trazendo um exercício de química, mais especificamente falando aí, né, sobre estequiometria, ok? Uma questãozinha aí que envolve pureza e rendimento, que são alguns casos especiais, né, de estequiometria. E como a gente sempre faz aqui, vamos ler o enunciado e na sequência a gente traz a resolução detalhada, tá certo? Então vamos lá. 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza, informação importante aqui para nós, né? São totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, numa reação que apresenta rendimento de 90%, ok? Então vamos lá por partes. Primeiro, ácido fosfórico reage com hidróxido de sódio. Então vamos representar aqui a reação. Ok, primeiro passo, a gente tem que montar justamente a reação que está acontecendo, né? Então vamos lá. Ácido fosfórico H3PO4, né? E o hidróxido de sódio, né? A gente acabou de representar o nosso ácido, agora a gente vai representar aqui a nossa base, né? O hidróxido de sódio, o NaOH, né? Então aqui, uma reação entre um ácido e uma reação com uma base nos forma aqui, né, o nosso sal mais água, ok? E como é que a gente monta o sal aqui, né? Aproveitando aqui para fazer uma breve explicação, né, sobre a reação de neutralização. Bom, o cátion da base vai ser o nosso cátion do nosso sal, né? Então o nosso sal aqui vai ser Na. E o nosso ânion vem do nosso ácido, né? Justamente o PO4. Só que aqui, ó, a gente percebe que no H3PO4, o NOx dessa substância aqui é zero. Portanto, o NOx do fosfato aqui, do PO4, é menos 3. E o sódio tem NOx mais 1. Então, para que a gente tenha um equilíbrio de cargas no nosso sal, é preciso ter aqui 3 sódios, né? Então, Na3PO4, né? O nosso fosfato de sódio, ok? Mais água que forma, né? Então, essa aqui é a reação que a gente vai trabalhar neste exercício, ok? Só que aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer o nosso balanceamento das equações, né? E vamos lembrar aqui, né, do método Macho. A gente tem aqui, inclusive, no canal, né, uma aula falando sobre isso, que é o quê? O método em que a gente começa balanceando os metais, depois os ametais, né? Depois os carbonos, ok? Depois os hidrogênios e por último, né, os oxigênios, ok? Então vamos aplicar esse método aqui para fazer, né, o balanceamento da equação. Então de metais a gente tem aqui o nosso sódio, né? A gente percebe que no lado dos produtos temos 3 sódios e aqui tem somente um. Então para equilibrar precisa ter um 3 aqui, né? Agora a gente passa para o ametal. Nosso ametal é justamente o nosso fósforo aqui, né? Temos um aqui no lado dos produtos, um aqui no lado dos reagentes. Então tá tudo certo. Carbono, percebemos que não temos carbonos na equação, passamos adiante. Hidrogênio. Temos aqui 3 hidrogênios e aqui, né, tem um em cada molécula. Como a gente tem 3, então tem um total de 3 hidrogênios aqui também na nossa base. Totalizando 6 hidrogênios aqui, né, nos nossos reagentes. Portanto, a gente precisa ter também, né, os mesmos 6 hidrogênios aqui nos produtos. Cada molécula de água tem 2. Portanto, aqui a gente precisa ter um coeficiente 3. Ok? Fechando 6 hidrogênios. Por fim, os oxigênios a gente só vai conferir, né? A gente tem aqui 4 oxigênios, né, no lado dos reagentes, no H3PO4. Esses mesmos 4 estão aqui, né, no formato do sal. E aqui, né, nas bases que a gente tem, nas moléculas de base, a gente tem 3 ao total. E esses 3 aqui estão na água, né? Então, a gente percebe que o balanceamento correto é esse aqui apresentado, certo? Agora sim, dada a equação balanceada, a gente volta ao enunciado e retira as informações, tá? Olha só, diz aqui que tem 12,25 gramas de ácido fosfórico, deste cara aqui, né? Só que tem 80% de pureza. O que quer dizer isso aqui? Que, na verdade, dentro desses 12,25 gramas aqui, apenas 80% de fato são do ácido fosfórico. Os outros 20% são de outras impurezas que não nos interessam, ok? Então, a massa aqui, de fato, dessa substância, né, do nosso ácido fosfórico,
vai ser o quê? A quantidade total vezes a pureza, ou seja, 80% dessa quantidade é de fato, né, o ácido fosfórico. Então, fazendo essa conta, a gente chega que a gente tem uma massa de 9,8 gramas, ok? O restante é de outras substâncias que não vão nos importar, né? Não vai fazer diferença aqui para nós na conta. Tá? Então, o valor real mesmo de ácido fosfórico é essa quantidade. Diz que essa quantidade aqui, ou seja, os nossos 9,8 gramas, são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, numa reação que apresenta rendimento de 90%. Então, aqui é mais um caso, ok, que a gente tem que cuidar. Mas essa parte do rendimento, a gente vai citar somente lá no final, ok? E ele pergunta, então, a massa de sal obtida na reação. Então, como é que a gente vai saber? As grandes, né, as substâncias que são envolvidas nessa reação são a quantidade de ácido e também, né, o nosso sal, tá certo? Então, primeira parte aqui é a gente determinar qual a massa molar dessas substâncias, ok? Então, vamos lá, massa molar do nosso ácido, o, né, H3PO4, vamos ver aqui, é quanto? Bom, no enunciado ele nos fornece, né, os valores das massas de cada um dos elementos químicos. Olha só, o hidrogênio é 1, oxigênio 16, sódio 23 e fósforo 31, tá certo? Então vamos lá, temos 3 hidrogênios aqui, então 3 vezes a sua massa aqui é 1, mais temos um fósforo, cuja massa é 31, mais 4 oxigênios, cuja massa é 16, ok? Então aqui 64 mais 31 mais 3, ou seja, 98 gramas por mol, né? Então, tá aí, massa do nosso ácido. E do nosso sal, então, vai ser Na3PO4, né? A gente pode perceber aqui que o nosso PO4, né, ele representa esse 64 mais 31, que é 95, né? Então, o H3PO4, né, a gente viu que 95 gramas é o PO4, essas mesmas 95 gramas aqui vão ser, né, vão aparecer aqui no Na3PO4, ok? E aqui também tem, né, mais 3 vezes a massa do sódio, que é 23. Portanto, 95 mais 69 totaliza, então, né, 164 gramas por mol, tá certo? Então, a gente determinou aqui as massas molares. Agora, a gente pode, então, né, calcular aí a quantidade de sal formada, ok? Então, vamos repetir aqui a equação química, só para a gente ter organizado, né? Mais 3NaOH, que forma, né, o nosso fosfato de sódio, Na3PO4, mais, né, 3 moléculas de água, como a gente já viu. Então, o que a gente tem no enunciado, né? A gente tem essas 9,8 gramas aqui, e foi dito no nosso enunciado que foi totalmente neutralizado, né? O que acontece? Quer dizer, então, que toda essa parcela aqui foi consumida, ok? E formou, então, uma quantidade X de sal, que é o que a gente quer saber, né? Mas a gente sabe que a relação entre essas duas substâncias aqui é 1 para 1. Ou seja, 1 mol de ácido forma 1 mol do nosso sal, né? Ou seja, se a gente tiver 98 gramas, né, que representa 1 mol da substância, eu formo 164 gramas. Então, fazendo aqui a nossa regra de 3, né? Então, só 98 gramas forma isso. Se a gente tem 9,8 gramas, que é o nosso caso, forma X, né? Então, calculando aqui o nosso X, a gente vai ter 164 vezes 9,8 dividido por 98. Fazendo essa conta, a gente chega que é 16,4 gramas. Então, o que representa esse 16,4 gramas? É a quantidade de sal formada a partir dessa quantidade de 9,8 gramas do nosso ácido. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Seria, então, né, a resposta letra B. Porém, a gente tem justamente aquela informação do nosso rendimento de 90%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que este valor aqui seria o valor caso a gente tivesse um rendimento de 100%, né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte,
vai ter que, se a gente tivesse um rendimento de 100%, a gente teria uma massa de 16,4 gramas. Porém, o nosso rendimento foi de 90%. E a gente quer saber justamente qual é o valor desse x. Fazendo aqui a conta, então, x vai ser 90 vezes 16,4 dividido por 100. E isso aqui dá 14,76 gramas. Ou seja, essa aqui é a massa que de fato foi obtida nessa reação. Ok? Então, voltando aqui, temos gabarito, então, letra A. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa também nos sigam nas redes sociais. Se inscrevam no canal também para receberem novas atualizações. Vejam os outros conteúdos que a gente tem de química, matemática, física. Temos aulas, temos resolução de exercício, temos uma infinidade de conteúdos aqui no canal. Tá certo? Qualquer dúvida também deixe aí nos comentários que a gente está sempre à disposição. Ok? Então, é isso e até a próxima.